Então, enquanto eu permaneci, né, internamente dividida entre meu pai e entre meu pai e minha mãe, o principal sentimento, assim, a principal sensação era de angústia, sempre angustiada. E aí eu percebi que, na verdade, desde muito pequena, eu já estava fora do meu lugar, né? Porque eu me intrometia mesmo no relacionamento de casal dos meus pais, desde muito pequena. E eu falava, né? Eu falava desde pequena, eu me lembro assim de eu falar assim, eu nunca vou ter um marido igual ao meu pai, tá? E aí, quando eu falava mal desse homem, na verdade, eu não estava falando mal do meu pai, porque como pai ele era maravilhoso, né? Mas assim, eu estava falando mal para mim mesma do marido da minha mãe, que é diferente, é outra relação, né? Eu misturava, embolava isso tudo. E eu me colocava, então, ao lado da minha mãe contra o meu pai, né? E isso começou a causar em mim essa divisão, porque o que a gente vê que na filosofia sistêmica, a gente é metade o pai e metade a mãe. Então, eu já comecei a entrar em guerra contra uma parte de mim, contra a parte que vinha do meu pai, né? Então, eu percebo assim, que inconscientemente eu tinha a percepção de que relacionamento era uma guerra e que era preciso escolher um lado para defender. Para mim, eu tenho, hoje, olhando para trás, eu tenho total clareza de que eu enxergava isso quando criança, né? E isso era realmente muito confuso para mim, porque depois, né, alguns anos depois, com todo esse trabalho, com toda essa caminhada que eu faço, né, de volta para casa, né, de trabalho interno mesmo, eu percebi que eu tinha uma questão que eu era muito ligada ao meu pai, né? Eu tinha um emaranhamento, né? Que me fazia com que eu ficasse profundamente ligada ao meu pai, né? Ao lado dele. Então, e exatamente esse emaranhamento que eu tinha com meu pai fazia com que eu, no fundo, tivesse elaborado para mim, internamente, um plano secreto de ficar sozinha, né? Porque eu era muito ligada com meu pai, é como se inconscientemente eu fosse um pouco casada com meu pai, né? Assim, internamente. Só que, além disso, existia uma questão importante, que era, no meu sistema familiar materno, existia uma disputa muito grande entre homens e mulheres. O grande vilão da minha história familiar, que eu já falei várias vezes, era o meu avô materno. Então, assim, quando a gente olhava para aquele casamento, que não era casamento, era assim, ele era o vilão da vida, né? O meu avô materno. Então, quando eu olhava para a minha família materna, eu enxergava que relacionamento era assim uma guerra, relacionamento de casal era uma guerra. Então, e que os homens, além de relacionamento de casal ser uma guerra, os homens eram perigosos e faziam as mulheres sofrer. Então, eu cresci assim, totalmente dividida entre o meu pai e a minha mãe, entre homens e mulheres. Quando, né, eu percebo assim que de tempos em tempos eu ia mudando de lado. De vez em quando eu estava do lado do meu pai, de vez em quando eu estava do lado da minha mãe. Passava um tempo daqui e um tempo de cá. Eu não sabia o que acontecia, o que desencadeava, que de um tempo eu vinha para cá, de um tempo eu vinha para cá. Então eu estava sempre procurando um ou outro como aliado, né? E aí, nesse campo de batalha, que é um campo de batalha interno mesmo, quando eu estava do lado da minha mãe, eu achava que minha mãe sofria por causa do jeito do meu pai. O jeito do meu pai é assim. Meu pai é mais assim, italiano, né? Mais grosseiro, jeito de falar, mais bravo, mais severo. Então, isso era o terror que eu achava, né? Assim. E aí eu falava, nossa, eu nunca vou ter um marido do jeito que é o seu marido. Eu já falei isso com a minha mãe também. Atrevida, né? Muito atrevida aí. Eu já falei isso com a minha mãe. Eu falava isso internamente, mas já falei isso com ela. E aí, então, eu ficava quando eu me colocava do lado da minha mãe, né, eu falava isso, mas no fundo eu também tinha raiva da minha mãe, porque ela sabe que ela não soube escolher um homem bom para ela, né, e por isso ela sofria, e por isso eu sofria junto com ela. E aí, né, então, ou seja, nenhum dos dois, aí o pior de tudo é que eu cheguei nesse ponto, nenhum dos dois era bom o suficiente. Eu tinha raiva dele, do meu pai, e tinha raiva dela, né? E isso trouxe para mim solidão na minha vida, porque eu não podia confiar em ninguém, eu vivia sozinha em mim mesma, eu não podia confiar nos homens, nem podia confiar nas mulheres, e a principal consequência foi no meu relacionamento de casal, né? Meus relacionamentos afetivos,
porque eu vivia sozinha, eu vivia namorando como uma distração apenas. Mas, no fundo, eu não tinha ninguém. Eu não me permitia aprofundar em nenhum grau, né, os meus relacionamentos. Uhum. Então, eu caminhei sozinha. Eu namorava, mas eu caminhava sozinha.